boa noite a todos. Bem-vindos, né? Nós somos o Treinamentes, o Carlos, José Hamilton, Marcelão, Guilherme, né? O Guilherme, como sempre, está um pouquinho atrasado. É, o fuso horário de onde ele está é complicadíssimo, cara. Em Santos, o fuso horário é diferente, né? Aqui tem happy hour lá. É que ele gosta de ser pontual. Tá faltando 1 minuto, calma aí. Ah, é verdade. Nós que estamos adiantados, né? É verdade. É verdade. Então vamos lá, o Marcelão, o Hamilton, algum de vocês aí explica para o pessoal o que é o projeto Treinamento. Bora aí, Hamilton. Bora aí, Marcelão. Não, já passei a palavra para você. Manda bala. Eu vou começar, você termina. O projeto Treinamentos nasceu de uma ideia brilhante, mais uma ideia brilhante, do nosso colega Marcelão, aqui presente, que convidou a mim, ao Carlos e ao Guilherme para participar com ele desse projeto, de levar conhecimento, de esclarecer muitas dúvidas, desmistificar o que é a hipnose clínica, principalmente a hipnose clínica, e para que ela serve, as formas, como são trabalhadas, e uma série de coisas. Então, a gente está aqui para trocar informações, conversar a respeito de hipnose e, de certa forma, contribuir para que a hipnose consiga atingir mais e mais pessoas. E boa noite, seja bem-vindo, Guilherme. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Guilherme. A gente estava comentando antes de você chegar, a gente estava falando da sua pontualidade e da diferença de fuso horário que tem em Santos. É verdade. É por causa da balsa, você sabe. Guilherme, você está nos ouvindo? Tá vendo os 4 aí? Oi? Oi. Fala alguma coisa. Aí. O que ele falou? Não sei o que ele falou, eu não sei, mas ele falou alguma coisa. Mas teve som. Teve um som. Fala alguma coisa, Guilherme. Delay, tá tendo delay? Tá tendo delay? Não tá tendo delay. Bom, é que o Marcelão não falou que não estava me vendo. Não tô ainda. Se para você está tudo ok. Para mim está tudo ok. É particular, é pessoal comigo. É pessoal. A semana passada eu não ouvia o Guilherme. Essa semana eu não vejo o José Hamilton, mas não tem problema. Não deve nada não, Marcelo. Com certeza não. Eu vejo sempre, né, Hamilton? Eu sempre. Exatamente. Bom, Carlos. Oi. Mas fala aí para mim, o que você vai falar hoje mesmo? Hoje nós vamos falar sobre hipnose e criança. Será que funciona isso? Será que essa fórmula aí tem a ver? Vamos conversar um pouquinho, bater um papo sobre isso aí. Vai ser bem legal. Bom, então eu já vou começar os trabalhos, como diriam, né? Seguinte, fala uma coisa para mim, Carlos. Você está falando de hipnose para criança, né? Exato. Mas então tem diferença na hipnose para criança, no trabalho com a criança? Sim, tem diferença porque a criança tem outro nível de cognição, né, de entendimento, né? Então, o trabalho precisa ser totalmente adaptado e focado no universo da criança, e não no universo dos adultos. Então, criança com maior que 6, 7 anos respondem melhor. Agora, criança muito pequena não tem a compreensão correta do que está acontecendo. E também o que eu minimamente fazer. Quando eu tenho uma criança maior, você consegue guiar ela pelo processo. Quando a criança é muito pequena, ela é muito dispersiva, apesar de uma criança maior também pode ser dispersiva. Mas a criança pequena geralmente é dispersiva porque é da natureza da criança, ela está conhecendo tudo, está descobrindo tudo, não se foca, né? Não consegue se focar muito em algumas coisas.
coisas. Então, crianças maiorzinhas, você já consegue, sim, fazer um processo de hipnose com elas. Eu diria que tem uma maturidade maior, né? Uma maturidade mínima, vamos chamar assim. Como o trabalho é adaptado, eu tenho a maturidade mínima que tem para o processo rolar. Abaixo disso não rola. Não rola. Apesar que a gente pode trabalhar de outras maneiras, como a gente, todos nós aqui, pelo menos, não sei se o Guilherme é pai ou não, mas a gente, obviamente, a gente tem algumas outras técnicas ali que a gente lida com quando a criança é pequena, para fazer algumas coisas, etc. Que não é objeto dessa conversa. Então tem que ter aquele mínimo. Passando um pouquinho para cima, você já consegue fazer adaptado o processo com ela. Abaixo disso, não tem como. Legal, ó. Essa semana é aquele negócio, a gente joga na internet que vai falar sobre tal assunto, as perguntas começam a chover, né? E aí a gente vai selecionando, né, o que perguntar. A Elvira, ela me fez a seguinte pergunta, né? O que leva os pais a procurarem um hipnoterapeuta, né? Eu até ia responder para ela, né? Mas eu falei, não, mas o Carlos vai responder, porque por que a pessoa procura um hipnoterapeuta para uma criança? Vamos lá, continua naquela mesma atuada que a gente sempre fala, né? Sem nenhuma pressão, a gente é o último recurso ali para resolver quando tudo já não funciona mais. Então a gente é o último da lista e geralmente é o que é sem pressão, né? Sou aquele negócio, tem que resolver aqui, né? Então eles procuram por causa de queixas junto à criança, né? E engraçado é o seguinte, às vezes a própria criança não reclamou. Então tem umas pegadinhas aí que a gente precisa, como terapeuta, a gente precisa prestar muita atenção, cara. Pera, para tudo. Que pegadinha, cara? Explica isso aí direito pro povo. Primeiro é o seguinte, de quem é a queixa? É dos pais ou é da criança? A criança tem que estar passando por um problema, seja ele qual for, não importa qual. Se a criança não tem queixa, não tem sentido visitar o hipnoterapeuta. Repito, o problema tem que ser da criança e não dos pais. Sacou? Esse é o maior o pulo do gato aí. Tá, mas então assim, qual seria o papel do hipnoterapeuta com a criança? Então, o papel do hipnoterapeuta não é dar solução de problema educacional ou problema do ambiente da criança, ou comportamentos adquiridos, ou copiados dos pais. Ou mudar comportamento que os pais desejariam para a criança. Tá me entendendo? Está entendendo onde nós estamos chegando aqui? Então, muitas vezes a criança tem um problema, sei lá, qual for, por causa de figuras de autoridade, os pais, os professores, tutores, avós, ambiente escolar, amiguinhos, e por aí vai. Então, a atuação do terapeuta está mais limitada caso não tenha mudança de ambiente e de comportamento dos adultos. Entendeu? Então, o papel do terapeuta não é moldar a criança do jeito que os adultos querem. É ajudar a criança a ter qualidade de vida. Está entendendo como o problema é maior do que ele parecia ser? Então, você tem todo um environment ao redor da criança. Agora está falando bonito, um environment. Falou bonito. Se você não... toda essa cercania dela é problemática, é difícil você resolver o problema, porque a criança sai do consultório, mas ela é bombardeada 24 horas por dia por qualquer outra coisa que não ajuda na melhora dela. Então, muitas vezes, tem que dar outras tratativas aí nessa embolada aí, entendeu? Como eu sempre digo, né? Às vezes a família tem que ser tratada, né? Sim. A família tem que ser tratada em alguns casos, sim. Mas é importante uma coisa que eu falei, assim, não é nosso papel moldar a criança. Sim.
A palavra é dura até, mas é isso. Não é papel a gente fazer com que ela seja um cordeirinho. A criança está no seu processo de desenvolvimento, ela está no seu processo de aprendizado, ela está no seu processo... Um monte de coisa está acontecendo de mudança na vida dela. Agora, se você tem uma família mais rígida, uma família mais com algumas características aí, e que quer impor essas características nas crianças, não é o nosso papel fazer ela se portar da maneira que o outro acha que ela tem que se portar. A gente está aqui para resolver problema. Tem um problema? Vamos resolver. Mas o problema é da criança, não dos pais ou de qualquer tutor que seja. Eu não sei se foi só comigo, parece que teve um probleminha, vocês três deram uma travada, o Carlos... Não, foi você que travou aí. Você que travou. Tá normal aqui. Tá normal. Ah, então beleza, foi a minha internet aqui então. E, Carlos, deixa eu falar uma coisa para você, né? Eu acho que essa questão é bem importante, né? De você falar que a gente não vai mudar o que a criança é, vamos dizer assim, né? A gente vai ajudá-la a resolver problemas. E aí, dentro do que a gente está falando, né? Tem uma pergunta aqui do espaço funcional, que ele fala assim, ó. Então, os pais identificam um problema e não conseguem ajudar ou conversar com a criança. Então, como a criança vai perceber que está acontecendo algo errado? Então, vamos lá. Tem que conversar. Não tem essa de não... O papel dos pais é orientar. O papel do pai e da mãe é corrigir, fazer andar no caminho certo e etc. Quando a família não está apta a fazer isso, aí você tem que procurar ajuda mesmo. Você procura ajuda externa porque não está funcionando. Mas o pai e a mãe são figuras de autoridade, entendeu? Então, a criança, ela está prestando atenção no que o pai e a mãe estão falando, entendeu? Agora, tem algumas coisas assim, como o pai e a mãe também estão falando com a criança. Porque pode haver um problema de comunicação aí. Eu posso achar que eu estou comunicando uma coisa e o outro está entendendo outra. Entendeu? Esse às vezes a gente tem que ser mais pormenorizado ali do que a gente está falando, mais quebradinho, mais claro, para garantir que o outro está entendendo o que nós estamos... E pegar feedback, né? É isso. Pegar feedback. E às vezes, o Carlos falou agora há pouco no começo, né? Que assim, às vezes o pai e a mãe acham que aquilo é um problema, né? E para a criança aquilo tá de boa, tá natural. Então, às vezes o pai e a mãe têm uma ideia de que alguma coisa, meu filho não, sei lá, ele não faz amizade na escola, né? Não conversa, não tem um amigo em especial, ele tem vários amigos, digamos assim, né? Aí a mãe fala assim, nossa, mas todo mundo tem um amiguinho e o meu filho não, né? Para o filho pode não ser um problema isso, pode ser uma coisa que para ele decidiu que o melhor para ele é isso e ele vai fazer isso, né? Então acho que é bem interessante essa questão. Cara, eu sou pai, e a gente, obviamente, a gente tem um limite. A gente tem um limite até onde a gente consegue ir, e é normal, né? Principalmente pai de primeira viagem. No meu primeiro filho, eu cometi erros que no segundo eu não cometi. Se tivesse um terceiro, eu não cometeria no terceiro. Ninguém não tem um manual do pai. Eu não nasci com o manual de ser pai. Não existe isso. Embora tenha algumas tentativas aí e tal, não sei o quê, mas não tem, entendeu? Então a gente erra. E faz parte do processo errar e acertar. Às vezes a gente erra e quando a gente não tem, a gente chama outra pessoa que possa ajudar. É isso. E acho interessante também ressaltar que você está falando que tem os manuais, né, entre aspas, aí, mas cada pessoa tem uma mente diferente, né? A minha mente é diferente como pai e a mente dos meus filhos, embora eles sejam meus filhos, sejam criados por mim, eles são diferentes entre eles, né? Exato. Então, um filho meu é totalmente diferente do outro. Como o seu filho é diferente da sua filha, como
cada filha do Hamilton é diferente, entendeu? E fala, tudo criado da mesma casa, teoricamente do mesmo jeito, mas não é, né? Sabe que não é. São experiências diferentes, tempos diferentes, vivências diferentes, tudo é diferente, embora a gente ache que é igual. Perfeito, muito bem. O José Hamilton e o Guilherme estão aí, porque eu não estou vendo o José Hamilton e eu não estou ouvindo o Guilherme. Opa, Eu estou aqui. tá bom o áudio? Tá Opa. bom o áudio. Eu estou ouvindo o Guilherme. Tá tudo aqui, tá tudo funcionando aqui. Eu tô gravando tudinho certinho aqui. Os 4 estão aparecendo aqui e o áudio também. Às vezes o Hamilton fica com a rodinha ali, mas volta rápido. Vai lá. Quem é mais pergunta? Manda mais aí, manda mais. Vamos começar a fazer pergunta aqui, então. Vai. É bom, assim, ter esclarecido que é importante cuidar do bem-estar da criança, né? E não como os pais, né, querem que a criança seja, né? O que for melhor para ela, e que tem muitos fatores envolvidos, né? Durante como a criança lida com alguma coisa, se é o ambiente, se é os pais. Então, como que se identifica qual o problema da criança? Da técnica mais simples possível, perguntando para ela, conversando, anota. Os pais podem até falar do problema com o terapeuta, por exemplo. Primeiro, os pais têm que ter diálogo com a criança. Isso é básico, né? Em terapia, né? Perguntando, conversando com a criança. Eu, terapeuta, pergunto para a criança, converso com ela, anoto o que ela está falando. Eu posso até ter uma conversa com os pais, em separado, mas o objetivo é o que a criança se informar. Porque o alvo da terapia é ela. O alvo da hipnoterapia é ela. O alvo da conversa é ela. É a meta da criança. Ela se sentir melhor. E o papel dos pais, dos tutores, é colaborar para ela se sentir melhor ainda, mais rápido ainda. Quanto mais, melhor. Entendeu? Então, o foco total é na criança. Então, tem que conversar com ela. A gente não subestima ela, a gente conversa com ela. É importante ter a visão dela, né, de como que ela lida com as coisas, porque às vezes ela pode interpretar de outra maneira, né? Exato. Que acontece. Lembra, é criança, está criando tudo, está desenvolvendo. Então, cada mês a criança amadurece muito rápido, às vezes até vai para as férias, já volta das férias, é outra criança, entendeu? Então, conversando, entendendo, tem que ter esse diálogo com a criança. Como é que os pais podem ser o problema? Os pais têm que cuidar do ambiente físico, emocional e comportamental, inclusive deles próprios, mudando os seus comportamentos, caso precise. Porque eles, eventualmente, obviamente, como já comentamos, podem ser o problema. Então, vamos dar um exemplo, que eu acho que fica mais fácil, né? Ou às vezes os pais passam por problemas conjugais, ou tem um problema de trabalho, um problema da família, um problema financeiro, tudo pode. E precisa ser tratado isso, porque está criando aí uma atmosfera ruim. E aí o que os pais fazem? Deixa a criança um pouquinho de lado. Então a criança pode estar querendo atenção, chamar a atenção dos pais, chamar para si aquele cuidado que ela quer. Então, por exemplo, xixi na cama, para eles pararem de brigar. Aí todo mundo já viu isso aí. Ou, por exemplo, os pais podem estar estimulando ganhos secundários. E aí depois vem o problema disso, né? Então, os pais fazem tudo o que ele quer para XXX. Ou ganhando algo que reforça um comportamento Y. Ganhando mais atenção dos pais se uma condicionante, se X, Y, Z. Indo dormir nos quartos dos pais quando ou para uma determinada coisa X, entendeu? Então, aí tem um range de comportamentos aí que geram ganhos secundários, né? Ou, por exemplo, somatização. Esse é um outro exemplo legal também. Os pais falam assim, problema, o filho está com problema no intestino, aí a criança guarda aquela informação. E aí, o que acontece? Começa a somatizar, né? Aí associa com dor. E aí a criança, por exemplo, tem um comportamento de repulsa aí no banheiro, por exemplo. Isso é um exemplo simples, entendeu? Entende como o falar e se
transportar tem uma influência muito forte na criança, porque ela está com o radar 100% em pai e mãe, entendeu? Então tá vendo tudo. A criança capta tudo, ela vai captando tudo e aí ela vai se adaptando, né? Vai fazendo as correções. Nem sempre essas correções são para o que uma visão adulta acha que é legal, entendeu? Opa, Marcelo saiu aí, Dô? Acho que ele Saiu. Caiu, né? Deve ter caído. Pode ter caído, mas provavelmente ele vai pedir para voltar em seguida, cara. Ah, legal. Então vamos adiante. E é interessante que, dependendo da fase, né, do estágio infantil, ele pode até achar que as coisas são por culpa dele, ou que tudo depende de em volta dele, né? Algo que ele fez, algo que aconteceu, que ele causou e não foi como ele, né? A criança é meio egocêntrica, né? Ela é meio... quer atenção para ela, porque é próprio da criança, esse cuidado dos pais, essa atenção dos pais. Deixa eu colocar o Marcelo aqui de novo. Tem uma coisa que a gente até comentou na semana passada, vídeo live anterior. É uma coisa que a gente comentou na semana passada, que às vezes a criança, lá pequenininha, ela pode dar uma interpretação errônea para alguma coisa que ela viu ou ouviu, alguma coisa que aconteceu. Sim. E isso pode Lembra dar um problema. No começo, Por equívoco. exato, no começo acho que a primeira frase minha que eu falei foi justamente a cognição da criança. Ela tem uma cognição própria da idade dela. Se ela está com 3 anos, ela tem uma de 3. Se ela tem 6, é 6. Se ela tem 7, é 7. Tem 8, é 8, entendeu? E a compreensão do que está acontecendo nem sempre é muito clara. Entendeu? Então, ele pode estar achando uma briga familiar, ela pode tomar um volume muito maior, e a criança pode achar que é por causa dela. Ah, meus pais estão brigando por minha causa, porque eu fui ali demandar da minha mãe, eu fui demandar meu pai, e aí saiu lá um risca-faca lá, e, pô, mas será que fui eu? Ela não tem essa compreensão de falar, de se colocar fora da situação, ou coisas assim, entendeu? Então, realmente, os pais têm que prestar atenção nesse tipo de coisa. Verdade. E como é que é o atendimento com a criança? Bom, então, baseado que a criança é o foco da atenção, ela também é o foco do acolhimento, né? Os pais são secundários no processo, tá? Não importa se presencial ou online, a sessão é da criança e deve se respeitar a privacidade da criança, tá? Então, ela deve saber por que está ali e se sentir no controle e participando do processo, né? E não que está sendo controlada. Bem essa palavra, controlada. Nenhum processo funciona onde tem medo e desconfiança. Então, lidar com a criança com respeito, profissionalismo. Por exemplo, o terapeuta não é o tio, ele é o terapeuta. Né? E o papel do terapeuta é gerar empatia com essa criança, dar liberdade para essa criança falar o que quiser, sem julgamento. E tem que, obviamente, nós como terapeutas, adaptarmos o nosso discurso ao tipo da criança. Né? Tem que usar o bom senso, obviamente, acima de tudo, né? E mergulhar no universo dela. Entendeu? Então, esse é o contexto inicial para a gente começar um trabalho com criança. Perfeito. E a criança, ela pode ser hipnotizada? Tem alguma particularidade? Como funciona? Eu acredito que, assim, depende da criança, do perfil e da idade. Para crianças mais novas, a gente pode usar, inicialmente, convincer, mágica, criar expectativas, etc. Não precisa entrar necessariamente em um transe formal. Então, por quê? Porque as crianças trabalham muito bem essa parte da imaginação e entram muito rápido do processo, né? Então, já crianças mais adolescentes, né, dependendo aí, pode ter algo mais formal, um relaxamento profundo, tá bom. Mas criança menor, 6, 7, 8, 9, 10 anos, você não vai colocar ela em transe. Mesmo porque ela parece que pula, fica pulando assim na cadeira, entendeu? Vamos chamar assim, ela pula, ela está vibrando, entendeu? Então, você pode sim trabalhar processos imaginativos, processos de conversa com ela, conversacionais com ela, com hipnose, partindo do pressuposto que a gente sempre fala, partindo do pressuposto que ela já está hipnotizada. E no fundo ela até tá, porque
ela tem uma coisa que a gente perdeu. Ela se envolve, mas ela é mais imaginativa, ela se doa mais. Por isso que eu falei, a gente não é o tio, a gente é o terapeuta, e no papel de terapeuta, ela tem também uma recíproca para com a gente de uma outra forma. Ela está ali para participar do processo, ela está ali para resolver o problema. Logo, eu vou me envolver nesse processo para poder ter o benefício. Isso é muito claro para ela. O que ela quer é benefício. Ela quer melhorar do queixume dela, independente de quem for. Então, trabalhar processos imaginativos, seja qual for, funciona muito bem com ele. O Espaço Funcional fez uma pergunta. A hipnose ajuda na escola? Pode ajudar, sim. Obviamente, vamos lá. A resposta sempre depende, né? Depende do que você está pensando da escola, por exemplo. Se eu não tenho vocação nenhuma para matemática, não adianta eu chegar e, você vai ser o rei da matemática. Não é assim que funciona. Existem algumas coisas que são aptidões, mas a hipnose funciona, por exemplo, assim. Vamos pensar em crianças mais velhas. Por exemplo, o Hamilton acho que já falou isso aí em algum lugar, alguma live. Vestibular, ou não sei, dá para acalmar, dá para centrar, dá para ajudar a se concentrar, dá para limpar alguns problemas do passado em relação à escola, etc. Agora, quando nós estamos falando de criança pequena, aí ajudaria em quê? Na escolinha, por exemplo. Entendeu? Então, vou fazer essa distinção aqui. Então, falamos do mundo adulto, e agora vamos voltar para o mundo da criança, da pequena. Sim, pode ajudar ele, porque assim, às vezes tem pequenos problemas. O amiguinho pegou o brinquedinho, o amiguinho dele morde. Ok, com uma criança de 6, 7 anos já não acontece mais essa coisa. Mas pode ter uma treta, pode ter alguma coisa lá que você consegue trabalhar, ou a criança é muito explosiva, e a gente vamos entender por que tem isso aí a gente vai ver, o problema está em casa, o problema está com a professora. Então você pode fazer pequenos ajustes ali. Como está tudo muito fresquinho, vamos chamar assim, é tudo muito novo, porque quando você pega uma pessoa eu gosto de usar exemplos bem extremos, né? Se você pega uma pessoa de 90 anos para resolver uma coisa que aconteceu quando ela tinha 10 anos de idade, já passou muita coisa, já construiu muita coisa, já viveu muita coisa. A gente ajuda, a gente melhora, melhora um monte de coisa. Mas você concorda que é muito mais fácil com o negócio que a criança está ali, ela tem menos tempo de vida. Então, você consegue trabalhar, o resultado é mais fácil. Você não precisa se aprofundar tanto, não precisa resgatar aquela coisa que a gente já tem na hipnose, né? É muito mais fácil, muito mais simples. Você resolve mais fácil, porque é tudo ali muito curtinho, muito pertinho. É tudo muito... não tomou aquele volume de 50 anos Eu já contei essa história aqui para vocês. Eu já contei essa história numa live que eu falei. A minha avó tinha... a vizinha ficou doente. Minha avó morreu com quase 100 anos. A vizinha... Ela era criança, bem pequena. A vizinha ficou doente. Aí o pai dela foi lá e pegou a boneca dela e para dar para a vizinha melhorar. Ela carregou esse trauma na vida dela durante 90 anos, 100 anos, sei lá, não sei nem quanto, 90 e tantos anos. Você concorda que é mais difícil consertar isso que com 90 e tantos anos? Já sofreu mais, sofreu muito, e teve um monte de desenrolar de um monte de coisa para um monte de coisa que afetou a vida dela, do que consertar ali no dia seguinte. Entendeu? Nesses termos que eu estou falando. É mais fácil. Oi, fala. Não, eu acho que assim, bem interessante também a gente falar que a gente está falando de hipnose, né? A gente estaria falando aí no efeito sensibilizador, né? Então ainda não teve uma ativação de repente um trauma, de repente... Por enquanto está uma coisa, como você falou, leve, né? Uma coisa tranquila. Então a gente consegue fazer com que a criança, de repente, não enxergue aquilo como um trauma, e simplesmente como uma coisa que aconteceu, né? Um fato, um evento ali, uma coisa pontual.
Você vai resolver uma coisa pontual, você não tem que resolver o problema da vida inteira da pessoa por causa desse problema pontual, entendeu? Então, é muito mais trabalhoso, obviamente, a gente tratar uma pessoa mais velha do que uma criança que tem ali, tá tudo mais fresquinho, entendeu? E aí, pode falar. Não, em contrapartida, é muito mais, vamos dizer assim, trabalhoso para a gente, no sentido de você alcançar o nível da criança, né? Até porque, como você falou agora há pouco, nós, adultos, a gente perde um pouco, né, ao longo dos anos, essa sensibilidade, essa facilidade de imaginar, de pensar. Sim. E tudo, né? Então, a gente chegar no nível da criança também é um trabalho, né, que a gente tem que fazer. Sim, é um esforço. É assim, por exemplo, a gente tem que, por exemplo, tem que gostar de criança, né? Se você não gosta de criança, você não trata, né? Então, não adianta forçar a situação. Se eu sou por exemplo, eu sou um hipnólogo que gosta de trabalhar com terceira idade e eu não sei lidar com criança, não adianta aparecer uma criança aqui e passar para outra pessoa, entendeu? Eu gosto muito de criança. Eu tenho mais facilidade de entrar no mundo da criança porque eu tive a oportunidade de brincar muito com os meus filhos, de ficar muito com os meus filhos quando eles eram crianças. Então, eu gosto de criança pequena, eu gosto de criança, eu curto, eu tenho aquele, sabe, eu por mim tinha mais uns 10 filhos, entendeu? Eu gosto, ok? Tem gente que não gosta, tem gente que fala, não gosto de criança, é aquele relacionamento mais afastado, mais antigo, mais não sei o quê. É perfil. Sim. Quer dizer da psicanálise? Opa, alguém ia dizer? Não, pode falar. Queriam dizer da psicanálise que chega a um adulto, né? Mas na hora de tratar é sempre uma criança ferida, né? Exato. Só que a gente tem oportunidade de, quando trabalho com criança, a criança não tá, ela é criança e ela não tá ferida pelo tempo, entendeu? Essa ferida é um machucadinho, você põe ali passa uma água oxigenada, um remedinho, põe um band-aid ali e vai brincar, entendeu? Você não tem que pegar já não está gangrenado por 50 anos de vida, de sofrimento, porque a boneca tirou a boneca daqui e pôs ali, deu para outra pessoa, entendeu? Esse é um exemplo que eu carrego sempre comigo, porque foi muito próximo e muito interessante. A pessoa realmente teve muitos problemas em outras áreas, mas o problema era uma coisa que aconteceu lá na tenra infância, entendeu? E que a pessoa não consegue se libertar, porque não é consciente, tá? E isso é igual fogo no mato seco, né? Basta só uma bituca de cigarro ali que pega fogo em tudo. E mais uma coisa que eu acho importante nessa sua história, Carlos, é que muitas vezes, né, os pais também não conseguem ver o quão mal eles estão fazendo para as crianças, né? Então, você vê, o pai, talvez, da sua avó, numa inocência, digamos assim, né? Foi lá, pegou a boneca e deu para aquela criança, porque no entendimento dele, aquela criança precisava mais do que a filha dela, né? Isso. Mas talvez faltou, de repente, o pai chegar para ela e falar, olha, vamos lá, vamos levar a boneca, talvez ela esteja precisando mais, enfim, né? Faltou o que você falou no começo, diálogo, né? Faltou conversa, faltou, né? E aí isso criou um processo, né, ruim para ela, né? Exato. Ainda nós estamos falando de umas coisas que aconteceram há mais de 100 anos atrás, cara. Entendeu? Então, muito diferente do que talvez hoje acontecesse nos dias atuais. Ela vai lá e compra um negócio e tudo é fácil. Mas então, mas às vezes, né, a gente está falando da boneca, né?
Mas às vezes são outras coisas Sim. que acontecem que às vezes o pai e a mãe, que nem você falou, briga conjugal, né? O pai e a mãe estão brigando e às vezes a criança está ali do lado, aí ouve a mãe falar alguma coisa para o pai, ou o pai falar alguma coisa para a mãe, né? Então, são coisas que fazem com que a pessoa se sinta, né? A criança principalmente, com que ela se sinta excluída ou que ela se sinta diminuída, enfim, uma série de coisas, né? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, então eu estava atendendo uma pessoa em que o problema era o contrário. O casal era tão unido que deixava a criança de lado. Então você vê assim, para os pais não tinha problema nenhum. Por quê? Porque eles estavam bem entre eles. Sim. Love story maravilhoso, só que tinha uma criança ali relegada, entendeu? Ah, ok, alimentava, cuidava, levava para a escola, fazia todas as coisas que pai e mãe faz. Mas a criança olhava para aquilo lá, ela não estava inserida naquele contexto. Ela não tinha contexto dentro daquele universo. Entendeu? Então, não é só o conflito que causa. Também, Sim. às vezes, o amor não compartilhado da maneira correta tem o mesmo efeito destrutivo. Exatamente. Bom, deixa eu falar então o que eu queria falar. Você vê se eu consigo lembrar. Depois dos 50, a memória já não é a mesma, sabe? Milton, tá meio borrado a tua imagem. Não sei se para vocês também tá assim. Para mim aqui tá tranquilo. Se tu sair aqui, ver se ajuda. Aqui para mim tá tranquilo. Como é que tá para vocês? Não, aqui para tá borrado, mas vamos embora, vamos embora. Manda bala, vai com o som aí, tá bom. O som tá bom. Bom. É estranho, porque para mim tá tudo normal. Deixa eu ver se melhora. Melhorou alguma coisa? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Pode ser a internet. Coloquei no 4G aqui. Vamos ver se ele segura. Então vai. O que eu ia falar mesmo? Ah, sim, depois dos 50 fica complicado mesmo. Mas é interessante assim. Boa noite, Claudineia Abreu, minha chefinha. Boa noite. Seja bem-vinda. Foi só a gente falar na semana passada sobre intrauterina, sobre aquela fase da gestação, e anunciar que falaríamos sobre hipnose nas crianças hoje, que duas mães me procuraram no decorrer da semana. Foi interessante. Foi meio que coisa do destino. Eu tive a oportunidade de fazer uma sessão com uma criancinha de 8 anos e uma outra de cerca de 11 anos, mais ou menos. E eu achei curioso, porque teve uma pergunta agora se a hipnose ajuda na escola. E essa criança, um rapazinho de 11 anos, ele estava com um problema, que ele não estava se sentindo bem para fazer as tarefas de escola, em casa, e não estava nem com vontade de ir para a aula. E só de pensar nas provas que estavam se aproximando, ele estava ficando com uma ansiedade muito grande. E a gente fez um trabalho ali, e conversamos e tal, e o resultado foi muito bacana. No dia seguinte, já tive um retorno bem legal. Eu estou contando isso para responder um pouco também daquela pergunta. Sim, a hipnose pode e ajuda muito em questões escolares. Ajuda bastante. Ô Carlos, você falou muito sobre os pais serem o problema, falou sobre o atendimento da criança, que é diferente, né? Comentou que as crianças podem ser hipnotizadas, claro que de uma forma um pouco diferenciada dos adultos, mas eu queria saber o seguinte, em um tratamento de hipnose com criança, como normalmente acontece? Quais são os resultados? Não, os resultados são excelentes, são muito bons. Principalmente porque elas participam muito bem e gostam de tudo do que está acontecendo, né? Porque atiça, aguça a imaginação delas, a participação delas, né? E uma coisa muito importante, que é bem legal, é que é o seguinte, elas não veem a hipnose com o preconceito que os adultos têm, entendeu? O adulto tem preconceito em relação à hipnose, acha que vai sair do corpo, acha que vai acontecer um negócio, acha que vai
para Nárnia, acha um monte de coisa, a criança não acha nada. Ela não acha nada, ela vai lá e participa. É diferente? Óbvio, é diferente, mas o processo é o formal. Estamos ali, sentados, blá, 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 entendeu? Ela não tem preconceito, ela está ali, ela sabe muito bem o que ela quer, entendeu? Então, elas respondem muito bem ao trabalho com hipnose, cara. Muito bem. Cara, legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, ô Carlos, sobre a sessão. Que tipo de processo que você utiliza, né? Se você usa os mesmos processos formais dos adultos, o que de diferente? Eu acho que assim, a primeira coisa, eu acho que é mais importante é o seguinte, a criança, ela não quer enrolação ou formalismo. Ela não quer informação científica ou saber qual que é o problema, ela quer resolver. Então tem que ser mais focado e mais assertivo, né? A comunicação tem que ser direta, né? Você extrai as informações e já sai para analisa, obviamente, de você e já sai para o processo, tá? E depois, obviamente, perguntar como se sente, ter o feedback do que tudo que você fez, tá? É importante de novo, a empatia e a confiança tem que ser mútua, né? E tem que ter muito claro que juntos os dois vão endereçar e são capazes de resolver o problema, né? Encorajar, elogiar, que fez um bom trabalho. Obviamente, já falei, vou repetir de novo, criança se trabalha com processos mais metafóricos, de preferência que pode ter uma participação ativa. Nada de contar uma história e a pessoa ficar passiva. Não. Criança gosta de movimento, criança é movimento, então ela gosta de participar na história. Vamos lá. Quanto mais ela entrar dentro desse processo, melhor vai ser. Quanto mais ela participar, melhor do processo, né? E ela pode colocar as preferências dela, mudar, criar. Óbvio, a gente está conduzindo, né, toda a terapêutica, porque a gente tem uma finalidade, a gente tem um alvo, né? Então, só para matar a curiosidade de vocês aí, eu já usei técnicas de adultos com criança de forma adaptada, com muito, muito sucesso. Por exemplo, os que vocês conhecem, panorama mental, já usei com criança, top, funciona. Terapia de partes com criança, funciona. Ponte para o futuro, funciona. Tudo com muito sucesso. Onde está o segredo? O segredo está em duas coisas. Saber falar a linguagem da criança e saber adaptar para o universo da criança. Então, eu dei alguns exemplos aqui de técnicas que a gente faz com adultos para falar o seguinte, não tem problema, você consegue trabalhar com crianças essas técnicas mais metafóricas. Não importa qual. O Marcelão já viu algumas que eu criei, algumas metáforas, vocês já viram alguns processos que eu criei. Dá para trabalhar com criança. Por quê? Porque ela é ativa no processo e trabalha imaginação. Entendeu? Então, quanto mais você aguçar isso, mais fácil vai ser e a resposta vai ser melhor. Entendeu? Então, essa linha é uma linha boa de se trabalhar. Olha, legal. Muito legal mesmo, Carlos. Na sua experiência, Carlos, na sua longa experiência, na verdade, quando eu olho para o Marcelão e falo de experiência, por isso que veio esse longo aí, tá? É porque eu estava olhando para o Marcelão. Bom, tá bom. Dentre os atendimentos que você já fez, quais as principais queixas que você identificou nas crianças? Então, relacionamentos com outras crianças, é o que a gente está falando, aquelas tretinhas ali entre eles, né? Saber administrar melhor essas tretas. Problemas com professores na escola. Elas sofrem muito se mudar muito o perfil do professor, mudar muito. Essas mudanças são das crianças mais modernas. No nosso tempo, vamos que vamos, né? A gente já tinha um poder de enfrentamento maior. Mas as crianças hoje elas sentem mais essas mudanças, né? Outra coisa, relacionamento dos pais que respingam aí na criança, né? Que eu já comentei, falta de atenção dos pais, ganhos secundários, timidez e isolamento. Deve ter outros aí, mais
problemas escolares, crianças maiores, né? Crianças menores é mais lúdico e tal, não tem tanto essa noia. Com crianças maiores, sim, adolescentes, sim, já começa a ter um outro nível de compreensão, né? E vivência também, né? Ô Carlos, sabe, se você me der licença mais uma vez? Fala. Eu gostaria muito de colocar uma coisa aqui que eu tenho visto muito no consultório ultimamente, né? Uhum. São os chamados rótulos, né? É isso aí. Eu atendi uma pessoa e, na verdade, eu nem fiz o atendimento com a filha dela, né? Mas a pessoa veio até mim, a gente estava conversando, e aí ela, não, porque minha filha precisa de um atendimento, porque a psicóloga falou que ela tem um autismo, que não sei o que lá, e tal, né? E aí eu conversando com a mãe, na conversa, então, aconteceu. Primeira coisa, durante a pandemia, a criança que hoje tem 5 anos, ela perdeu o pai, né? Que ela tinha, assim, um contato direto com ele, o pai punha para dormir, o pai chegava do trabalho, ela ficava deitada no colo do pai, né? Enfim, uma série de coisas. Aí a mãe, como o pai faleceu, a mãe precisou trabalhar muito mais, né? Porque não precisa sustentar, cuidar da casa e tudo mais. E fora isso, o universo dessa criança mudou totalmente, porque ela estava numa escola particular, como a mãe não podia mais pagar a escola particular, ela foi para uma escola estadual, né? Então, o universo dela mudou totalmente, tá? E aí, o que aconteceu? A mãe chegou, porque ela foi diagnosticada com autismo e tal. Falei, mas escuta, você já tentou participar um pouco mais da vida da sua filha, né? Porque agora ela está precisando disso, ela está precisando de alguém que substitua, entre aspas, né, aquele pai que estava presente sempre, né? E a mãe chega sempre cansada, porque trabalhou o dia inteiro e tudo mais. Tal. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, né? Nossa, hoje está muito fácil rotular. Né? Não, total, Marcelão, não, pode falar, eu vou falar. E não estou nem dizendo que ela não tem autismo, tá? Não, pode ter, mas o problema é que sabe o que acontece? Todo mundo que eu estou atendendo hoje tem TDAH. Todo mundo. Todo mundo. Aí você mantém um diálogo com a pessoa, a gente sabe como é uma pessoa que tem aí, a gente conhece, enfim. A pessoa fala durante horas e horas e horas. Não, a pessoa está com outros problemas e está dispersa porque está ansiosa, está dispersa porque está resolvendo 1000 coisas, está dormindo mal, blá, 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 blá. E parece que assim, as pessoas buscam o rótulo, né? Eu preciso ser diagnosticado com alguma coisa. A TDAH agora é a moda. Todo mundo está com isso. Todo mundo está com isso. Eu falo, ok, né? Vou falar o quê? Eu não é o que a gente fala, eu não presto atenção nisso, porque está todo mundo fazendo uma fila aqui com isso, todo mundo está com isso. Não é possível, tem alguma coisa errada. Ou eu estou com a compreensão errada, ou tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Então, a gente temos problemas na vida, às vezes a gente está mais disperso mesmo, às vezes a gente está mais cansado mesmo. Às vezes, ok, administra isso da melhor forma possível e vamos em frente. Agora, com criança é mais complicado, né? Porque quando você bate o rótulo ali numa criança, cara, ele pode carregar esse rótulo para a vida inteira. Se você chegar para uma criança e falar que, ainda mais se é uma figura de autoridade, né? Se é um pai, mãe, se é eu vou te levar lá no médico, e o médico, aí o doutor fala, não, você tem síndrome do não sei o quê, a criança vai carregar, dar aquela carimbada aqui, já era. Para você tirar isso da cabeça dela, é muito mais complicado. Porque é uma figura de autoridade. O pai, a mãe, a avó, o tutor, o médico, ou sei lá quem, deu uma carimbada nela. E de repente não tem nada disso. Ela só é criança, ela está sendo criança. Ela não está tendo um comportamento de adulto, ela está tendo um comportamento de criança. Exatamente. Carlos, e
voltando ao assunto crianças, aqui tem uma pergunta aqui. Fala. Dona Maria do Carmo fez essa pergunta aqui. Boa. E é o seguinte, cara. Ela quer saber, porque ela já assistiu outras lives nossas, já participou, e já viu muita gente falar de regressão por emoção, com adultos, regressão, e a gente já falou tanto aqui de regressão, e ela mandou a pergunta aqui. Olha, vocês sempre comentam que durante a hipnose vocês fazem regressão. Sim. Agora, eu quero saber o seguinte, dá para fazer regressão com criança? Dá, mas não da gente que a gente faz com adulto. Pode ser de uma forma mais dissociada, mais como uma lembrança de uma coisa ruim. Depois você lembra uma coisa boa, leva essa coisa boa para a coisa ruim, incentiva uma a sobrepor a outra, é como se sente, blá, 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 tá? Mas eu acho que funciona mais legal, é melhor você inventar uma história que remeta ao evento passado e com uma mudança de sentimento na situação problema. Fazendo que, por exemplo, também outra coisa legal é que a criança absorva poderes de um super-herói, de repente, favorito, e daí dá o passo para a tratativa. Ela enfrentar aquela situação problema com os poderes do super-herói. Isso é legal do super-herói porque você também pode fazer isso aqui para o futuro. Então, se você vai ter uma situação problema no futuro, você está revestido com aquela, vamos dizer assim, com a capa do mago, a capa do super-herói, a vestimenta do super-herói, com os atributos do super-herói. E você absorve o personagem, né? E aí você começa a agir como personagem. Então você vai se doutrinando, você criar enfrentamento, né? Porque como é que você vai falar para uma criança como é que você vai psicoeducar uma criança, por exemplo? De 6 anos, você vai ficar falando teorias e explicando, não funciona, cara. Não tem nem, não consegue entender. E não é porque é criança, cara, entendeu? Então você tem que inventar outras fórmulas para poder passar essa psicoeducação. Então, se a criança tem medo, então você vai ter lá a coragem do super-homem, e coisas assim. Veste a roupa, vestiu a roupa, como é que você está sentindo? Está com mais coragem, tal, não sei o quê. E agora se aparecer isso aqui? Imagina que esse papel aqui é a barata. E aí, o super-homem tem medo da barata? E aí você vai dando, psicoeducando, dando pequenas dicas para a criança de uma forma mais lúdica, entendeu? E menos formalismo, menos protocolar, entendeu? Trabalhando de uma forma mais leve e funciona muito bem. Ou, por exemplo, você pode dar aqui, ó, o anel do Lanterna Verde. Tá? Dá o anel do Lanterna Verde para ela e coloca nesse anel uma âncora para ela se sentir ativa, disposta, corajosa. Vale tudo, no caso vale tudo. Desde que tenha coerência, né? Porque é o que a gente sempre fala. A hipnose é uma questão de coerência, né? Então, sempre se deve incentivar, reforçar o estado desejado, né? É a melhor estratégia, né? Porque deixa sempre aberto para possibilidades. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas quando eu preparo para o estado desejado, preparo para o futuro, dou as âncoras, faço tudo preparando para o futuro, aí o futuro ela que vai viver. Ela tem um recurso próprio da idade dela. Tá? Então a gente deixa abertas as possibilidades. A gente faz isso com adulto. A gente também pode adaptar, porque não estou falando nada do outro planeta. Mas a gente faz isso com adulto de uma outra maneira. Isso é adaptado para criança, né? Eu acho que o principal é o hipnoterapeuta que trata de criança ter esse tato. Gostar de estar com elas, saber lidar com elas, né? E acho que assim, nesse quesito, né? A imaginação e a criatividade é o que faz a diferença. Na hipnoterapia, em geral, a imaginação e a criatividade é o que, na maioria das vezes, é aquele pulo do gato, né? Verdade. Muito bom. Obrigado. Pessoal, lembrando que a gente está falando sobre hipnose para crianças, né?
Nós somos o grupo Treinamentes e façam suas perguntas aí, se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer, o Carlos está aí para respondê-las. A gente está tentando mostrar para as pessoas que a hipnose é uma coisa simples, tranquila. A gente tenta evitar falar algumas palavras mais rebuscadas, né? Para que seja fácil o entendimento. A gente está tentando passar para vocês a informação da forma mais simples possível, né? E a gente está com o Carlos, que é um cara muito, muito, muito bom em hipnose, muito, muito bom em terapias diversas, né? E tem uma gama de ferramentas que ele sabe trabalhar muito bem. Então, aproveitem o conhecimento dele, tá? É isso aí, pode perguntar, à vontade. E claro que a gente tem, né, o Guilherme aí também, que é um fera na hipnose, o José Hamilton, né? A gente tem as nossas qualidades e os nossos conhecimentos, e acho importante que todos nós estamos aqui para aprender, para ensinar e para criar formas novas de melhoria do nosso trabalho, né? Exato. Exatamente. Repartir um pouquinho do que a gente tem com o pessoal que está do lado, porque assim, a hipnose tem muito preconceito com a hipnose. E os adultos têm, mas ela é uma ferramenta maravilhosa. Criança não tem preconceito. Não deu tempo ainda de criar os preconceitos, né? Então, para elas, funciona muito bem. Muito bem. É uma maravilha. Até porque elas não sabem nem o que é hipnose, né? Elas não conseguem... Nem sabe. E também, se você tratar tudo de uma forma mais lúdica, vamos chamar assim, né? Mais na boa, elas entram muito fácil no processo. Entra muito fácil. É muito legal trabalhar com criança. A criança já imagina o super-herói sem a gente precisar falar, né? A gente só dá um empurrãozinho do que está acontecendo. Às vezes um negocinho, eu falei, deu o exemplo aqui, o anel do Lanterna Verde. Abraçou a ideia, cara. Abraçou, não tem que ficar convencendo, não, você tem que... Não, abraçou, colocou aqui, eu sou o Lanterna Verde agora, acabou. Eu tenho os poderes, eu tenho a facilidade, eu tenho... Acabou, não tem discussão, não tem convencimento, você precisa, blá, blá, blá. Não tem nada, já abraçou. Eu tô me lembrando aqui do atendimento que eu fiz ontem, a garotinha de 7 para 8 anos. Quando você falou que a criança fica quicando, literalmente é isso. Porque a gente estava fazendo atendimento online. Ela com fone de ouvido no notebook lá do pai dela, da mãe dela, e pelo Meet. Acho que era pelo Meet mesmo. E de cara, ela já colocou um fundo. E já colocou mais 10. Ela era um peixinho, outra hora ela era um coelho, e ela ficava realmente assim, meio que pulando. E o interessante que você falou que a criança, às vezes, ela fica tão dispersa, mas ao mesmo tempo ela está prestando atenção. Foi interessante porque eu estava falando uma determinada coisa para ela, e ela estava e virava a cabecinha para cá, virava para cá, e apertava e fazia um barulho mexendo lá. E eu perguntei para ela assim, eu parei um pouquinho, aí depois eu perguntei para ela assim, o que eu estava falando mesmo? Só para testar. Ela, você estava falando sobre isso. Eu falei, legal. Ela aparentemente estava super dispersa, mas ela estava me ouvindo e estava prestando atenção. Não, cara, assim, é outro nível de atenção. É um outro nível de atenção. Criança é criança. Você não pode exigir da criança que ela tenha o mesmo nível de atenção, de ficar parado, né? O escolástico, né? Fiquemos parados e vamos todos prestar atenção no professor. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Estamos mais para o modelo socrático, que o Sócrates ia lá passear com os alunos e os caras mexiam aqui, enquanto ele ia falando e todo mundo aprendia e beleza, entendeu? Nós estamos mais
é uma alegoria isso que eu estou falando, mas a gente tem que saber lidar com o movimento. Criança é movimento, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Por isso que atender criança, tem gente que não gosta. A gente fala, eu gosto de atender adolescente, outro gosta de atender pessoa mais idosa, outro gosta de atender um perfil X, Y. É isso. Por falar nisso, Carlos, Oi. Deixa eu falar duas coisas aqui antes de qualquer coisa. É o seguinte, a primeira delas é que na semana que vem a gente vai fazer uma live falando sobre adolescentes, tá? E só para completar, está acabando o nosso tempo aqui, eu estava vendo, né? Tem uma última pergunta aqui, que se os pais podem assistir a criança sendo hipnotizada. Preferencialmente, não. Se tiver que, por exemplo, assim, o momento é da criança. Ela pode falar coisas e ter posicionamentos que não sejam a visão dos pais. Então, ok, se está no consultório, por exemplo, eu posso deixar a porta aberta, coisas assim, entendeu? Mas no mesmo ambiente que está a criança, que está passando pelo processo, é uma questão de coerência, né? É o momento dela, então a gente respeita o momento dela. Se ela quiser, eventualmente, eu acho que, assim, não vai se soltar com o pai e mãe do lado, entendeu? Então, se a criança, ok, quiser, ok, deixa um pouquinho mais longe, ou se o pai e mãe tiver com muito medo, põe uma cadeira ali, lá longe, ali e tal, não sei o quê. Mas, preferencialmente, é o momento dela. É a mesma coisa, a pessoa como adulto. Por exemplo, você adulto gostaria que você está com um problema na sua vida com o seu marido. Você gostaria que o seu marido ficasse dentro da sala escutando você ser hipnotizada? Não, porque às vezes o problema pode ser o marido, entendeu? Então é a mesma coisa que a criança. Às vezes pode ser um problema com o pai e com a mãe. E aí pode ter um ressentimento, alguma coisa assim. Então, preferencialmente, é o momento da criança. Se tiver alguma restrição, um pouquinho mais afastado, com a porta aberta, de repente quer ver, faz uma filmagem, deixa alguma coisa ali com foco ali para você ver, mas vamos respeitar o momento da criança, né? O momento dela, o foco é ela. Tá? Então, essa é uma opinião minha. Não, há quem trabalhe diferente, não sei. Mas eu respeito muito essa individualidade da criança. E respeito mais ainda a individualidade que a criança quer para ela, entendeu? Não é o que eu quero para ela, o que eu acho, mas o que ela acha para ela é muito importante. Perfeito. Concordo plenamente. Eu voto com relator. Então tá bom. Eu voto contra. Ela vota contra? Aí governo de eu sou contra. Tá certo. A gente pode voltar com esse tema mais para frente, e a gente conversar de novo, mas eu acho que vai ser legal a gente evoluir esse tema, que, por exemplo, semana que vem a gente vai falar sobre adolescentes, é uma outra visão, um outro universo, que tem ali suas características também muito próprias, e que é muito legal de ser estudado e a gente compartilhar aí esse conhecimento de uma forma... E responder as perguntas, né? Isso que eu acho que é o mais importante, é a gente responder as perguntas de quem está aí do outro lado. Então pode mandar as perguntas para mim ou para qualquer um de nós. É isso. Ô Carlos, lembrando que a gente está fazendo aqui uma espécie de... como é que eu vou dizer? Um processo evolutivo. A gente falou da hipnose nos 9 meses de gestação, agora Exato. Você falou da fase infantil. Marcelão vai, na semana que vem, falar da fase infanto-juvenil, né, Marcelão? E o Guilherme adolescente. O Guilherme em seguida vai falar dos adultos, é isso, Guilherme? Pode ser. O que eu queria dizer é o seguinte, quem perdeu a live da semana passada, dá uma voltadinha lá, assiste o que a gente falou, né, o que a gente discutiu na semana passada, e vai ajudar a entender ainda melhor o que a gente falou hoje, e já vai se preparar para a próxima. Já vai estar mais preparado para a próxima semana. Perfeito. Pode ser os adultos ou a criança ferida também, né? Também, pode ser. Pode ser. Perfeito. Vocês que sabem. Tá bom, gente? Então, bora lá, pessoal. Muito obrigado a todos, aos meus colegas, as pessoas que assistiram. Namastê.
Muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns por terem, por estarem aqui conosco. E até a próxima quinta-feira.